Henker que vive duas vezes, capítulo 365. Sky Wings, 3. Capítulo 365 Asas do Céu, 3. Equipe, HH, Yahiko, Quintas, 7, Temp. De repente tive um pensamento. Yeon-woo olhou para Jeong-woo, esperando que ele falasse. Você não está planejando me absorver ou algo assim com a espada vampírica de Bathory para obter Sky Wings, está? Os olhos de Yeon-woo se arregalaram. Por que não pensei nisso? Jeong-woo lentamente deu um passo para trás. Ele estava brincando, mas Yeon-woo parecia sério. Havia duas bases principais para a criação da Sky Wings: adaptabilidade perfeita e minha ligação com Calatos. Jeong-woo começou a explicar como o Sky Wings foi feito. A testa de Yeon-woo enrugou-se. Ambos são suas especialidades? Sim, este provavelmente será o maior obstáculo ao criar a habilidade. Adaptabilidade perfeita foi a característica que permitiu que Jeong-woo crescesse tão rápido. O efeito de ser abençoado por toda a mana e a capacidade de usá-la livremente permitiu que seu brilho em relação à magia brilhasse. Além disso, sua ligação com o antigo dragão Calatos o ajudou a aprender como usar o poder mágico. Se esses dois fossem usados adequadamente, isso só resultaria em crescimento. O link aumenta o potencial das bênçãos dracônicas que alguém possui, e a adaptabilidade perfeita combina todos os tipos de habilidades e magia. Então, quando a habilidade foi ativada, uma variedade de efeitos adicionais se seguiram. Então preciso encontrar algo para substituir esses dois. Yeon-woo pensou profundamente sobre suas habilidades especiais. O primeiro que me veio à mente foi Sangue Frio. Se foi a característica que o ajudou a ser equilibrado em qualquer situação perigosa. Houve momentos em que a habilidade não funcionou porque ele estava muito animado, mas Yeon-woo definitivamente se beneficiou da característica Sangue Frio. No começo ele ganhou imunidade e resistência graças a isso, e a habilidade que ele mais usou, diferença de tempo, veio disso. Quando vários poderes, habilidades, feitiços e buffs são ativados, meu corpo está fadado a vacilar. Minha mente também ficaria um pouco distraída naquele momento, contanto que eu possa consertar isso. Embora não fosse tão eficaz quanto a adaptabilidade perfeita, que poderia harmonizar várias habilidades e poderes, ainda deveria ter sido capaz de desempenhar o papel. Se sim, o que ele usaria para substituir o elo com o antigo dragão Calatos? Felizmente, algo rapidamente me veio à mente. A Pedra Filosofal. Para ser mais preciso, foi uma pedra filosofal que engoliu uma pedra da alma. A energia roxa que Yeon-woo teve um vislumbre era tão diversa que parecia ter sido criada a partir de vários tipos de poder mágico. Se ele pudesse fazer uso disso, seria capaz de abraçar todos esses poderes e ligá-los. Yeon-woo falou sobre sua ideia. Isso pode funcionar. Jeong-woo acenou com a cabeça, os olhos arregalados enquanto seus pensamentos giravam em sua cabeça. Então, o processo da habilidade começaria com o efeito da sua especialidade, seguido pela ativação do fator despertar do corpo, fazer contato com o poder e controlar os efeitos. Para ser mais preciso, a ordem era: inicie a Pedra Filosofal de Sangue Frio ativando os fatores dracônico, mágico e divino, maximizando a possibilidade, despertando o terceiro estágio do corpo do dragão, armando os feitiços, fazendo contato com o poder, controlando, revelando o efeito. É tão complicado. Jeong-woo repassou o processo em sua cabeça antes de estalar levemente a língua. O processo foi muito complicado porque havia muitas coisas que Yeon-woo precisava fazer. Não foi tão complicado para ele. O de Yeon-woo era diferente em muitos aspectos. Uma preocupação particular era que os cálculos necessários para cada etapa seriam incrivelmente complexos e a quantidade de energia consumida seria enorme. Estava cheio de ineficiências. O problema era que nenhuma dessas etapas poderia ser descartada. Em primeiro lugar, acredito que a prioridade mais urgente seria encontrar vários padrões e criar algoritmos para realizar cada etapa com eficiência. Isso exigiria muitos dados. Quanto mais amostras e dados coletados, melhor. A partir de então, Yeon-woo começou a se concentrar na coleta de dados sobre o funcionamento do poder mágico. Ele sentou-se na posição de lótus e concentrou seus pensamentos na Pedra Filosofal. BRR. A Pedra Filosofal tremeu ligeiramente. Esta pedra, que não mudou nada apesar de ter engolido uma grande quantidade de energia roxa, começou a liberar seu poder mágico como se concordasse com sua ideia. Não, ele se perguntou se isso poderia ser chamado de poder mágico agora. Não só tinha as três bênçãos, dracônica, mágica e divina, mas também tinha o poder da Pedra da Alma, que era difícil de expressar em palavras. Yeon-woo começou a circular a mana com Heaven Wing Mana Control enquanto girava 360 núcleos ao mesmo tempo. No entanto, o Ying. Algo inesperado aconteceu. É tão rápido. Até agora, mesmo quando Yeon-woo entrou em um novo estágio de despertar do corpo do dragão, mesmo quando ele aceitou continuamente novos fatores ou ganhou vários poderes, e mesmo que isso pudesse ter sido um fardo muito grande para seu corpo, ele nunca pensou que haveria um problema com a operação do poder mágico. Sempre que sua constituição mudasse, o controle de mana da asa celestial também teria que ser alterado um pouco para encontrar a rota mais eficiente. Mas desta vez foi diferente. Quando sua constituição mudou, foi como se o hardware de um computador mudasse.
Portanto, o software teve que ser ajustado para corresponder a ele. Porém, as alterações causadas pela pedra filosofal, que era basicamente um motor, foram diferentes. Era como dizer que um carro esporte, que já era bastante rápido, se transformou em avião. Em outras palavras, estava em um nível diferente. Naturalmente, isso dificultou o controle da potência para continuar seguindo a rotina existente. Na verdade, a velocidade com que a mana se movia era tão rápida que até mesmo seu próprio corpo demoníaco do dragão divino tornou-se difícil para Yon-Woo controlar. Nesse ritmo, seu corpo entraria em colapso antes que um novo padrão fosse encontrado. Primeiro, preciso consertar o controle de mana da asa celestial. A operação do poder mágico era a parte mais fundamental e essencial quando se tratava de criar um padrão. Se ele tentasse continuar de onde estava agora, tudo ficaria uma bagunça. Como de qualquer maneira era necessário um novo recipiente para conter novos conteúdos, ele decidiu pensar nisso como uma coisa boa. Felizmente, não houve grandes problemas durante a reestruturação do controle de mana da asa celestial. Com o tempo, ele ganhou uma compreensão mais profunda da força interna à medida que subia na hierarquia dos mestres, suas experiências acumuladas através da prática, os mistérios do Rei Macaco que ele ganhou após obter o suporte celestial, seu conhecimento sobre dragões adicionado pela absorção, a Rainha do Verão, e a compreensão da visão de mundo que ele adquiriu ao roubar os fatores de Poseidon. Além disso, ele pôde aproveitar os dados dos inúmeros privilégios de Jeong-Woo, bem como alguns conhecimentos de Vimalacitra ligados ao deus do mar. Havia tantas fontes às quais ele poderia se referir. O conhecimento que Yeon-Woo tinha não era pequeno. Através de eventos que nem mesmo os 9 reis conseguiram realizar, como a criação da Pedra Filosofal e Kini, os insights e entendimentos que ele obteve foram totalmente incorporados às artes marciais. Não foi muito difícil interpretá-los e aplicá-los à sua maneira. Diferença de horário. Há muitas coisas para consertar. Isso é o que a mensagem do sistema dizia em primeiro lugar. De qualquer forma, ele só teria que fazer alguns novos arranjos. Na verdade, muitas peças foram removidas à força. O limite da quantidade que poderia ser produzida de uma só vez foi aumentado várias vezes, e os caminhos foram alargados e fortalecidos para que girassem suavemente. Quando necessário, a posição de alguma musculatura foi parcialmente alterada. Triturar, triturar. Assim como substituir peças antigas, ele não teve escrúpulos em mudar seu corpo. Acho que seria melhor fortalecer um pouco mais essa parte. O núcleo aqui gira de forma anormalmente rápida. Acho que seria melhor diminuir um pouco sua produção e colocar algumas coisas para realizar funções de resfriamento perto dele. Jeong-Woo usou Draconic Eyes para inspecionar o corpo de Yeon-Woo antes de apontar as peças que precisavam ser trocadas ou ajudadas. Por causa da conexão entre eles, Yeon-Woo pôde ver exatamente o que ele tinha em mente sem que ele precisasse dizer nada, o que facilitou consideravelmente o processo. Em particular, como Jeong-Woo tinha mais conhecimento sobre como lidar com Soul Stones, o suficiente para fazer o relógio de bolso, não havia dúvida de que seria extremamente útil para Yeon-Woo. Cada uma das 14 pedras da alma tem um nome e propriedade diferente. Então se você quiser criar algo, você tem que prestar atenção nisso. Jeong-Woo recebeu um furador muito afiado, depois sentou-se calmamente ao lado de Yeon-Woo, que ainda estava sentado em posição de lótus, e começou a esfaqueá-lo. Se o furador fosse empurrado contra a pele parecida com borracha de Yeon-Woo, não haveria sequer uma marca. Então, em vez disso, Jeong-Woo usou sua energia espiritual para empurrar o furador. Isso fez com que aparecesse um leve rasgo na pele, de onde o sangue começou a escorrer. Dessa forma, o corpo de Yeon-Woo gradualmente ficou coberto de sangue. A característica do orgulho é sua tendência de dominar tudo. Ele tenta esmagar tudo ao seu redor e empurrá-los para baixo. As manchas de sangue lentamente se acumularam e se torceram até formarem gradualmente uma tatuagem. Quando esta tatuagem cobriu quase completamente o braço direito, um padrão apareceu de repente, emitindo uma luz estranha. Esses eram os caracteres rúnicos mágicos que estavam gravados nos ossos de Yeon-Woo há muito tempo. Mas a parte irônica é que ele ainda prefere a igualdade na hierarquia, exceto para si mesmo, já que força seu caminho acima de tudo. Jeong-Woo combinou as tatuagens com essas runas mágicas para desenhar um diagrama totalmente novo. Um quadrado mágico que nunca havia sido revelado ao público. Isso era algo sobre o qual ele e o antigo dragão Calatus teorizaram há muito tempo, mas nunca foram capazes de torná-lo realidade. No entanto, no momento em que ele viu os caracteres das runas mágicas no corpo de Yeon-Woo, um lampejo de inspiração ocorreu e ele começou a gravar em seu corpo como se estivesse bêbado. Para que você possa tratá-los todos igualmente, farei o papel de assistente, para que o poder mágico de Jung possa fluir mais suavemente. Centrado em torno da pedra filosofal, deixe o circuito de mana, função física, poder, feitiços, habilidades, especialidades e até mesmo seus pensamentos girarem em pé de igualdade. As gravuras quadradas mágicas no corpo de Yeon-Woo emitiam um brilho de luz enquanto todas as partes se conectavam antes de afundarem novamente em sua pele. E em resposta, um circuito de mana foi rapidamente reconstruído, centrado na pedra filosofal. A proficiência da habilidade, controle de mana da asa celestial,
aumentou significativamente depois de responder bem ao circuito de mana. Controle de mana da asa celestial: 71%, 72%, 73%, 91%. Circuito de mana: 80%, 81%, 82%, 95%. Parabéns! Você conseguiu aumentar a proficiência de Heaven Wing Mana Control e Mana Circuit ao máximo. Todas as estatísticas relacionadas a essas habilidades foram melhoradas. Força aumentada em 20. Agilidade aumentada em 30. Você obteve esclarecimento sobre suas habilidades. As duas habilidades se conectaram e se combinaram para formar uma nova habilidade. A habilidade de alto nível, Operador de Mana, foi criada. A proficiência da habilidade, Operador de Mana, aumentou significativamente e atingiu rapidamente o valor máximo. Calculando as estatísticas do jogador para encontrar novas habilidades. Obteve a habilidade de alto nível, Maestria de Chakra. A proficiência da habilidade, Maestria de Chakra, aumentou significativamente. O efeito do quadrado mágico da arte Buda foi aplicado. Parte da transcendência, obtida com a assassinato de um deus, é usada para descobrir novas habilidades. Jing. A habilidade de alto nível, Sistema Etmen, foi criada. Sistema Etmen. Numeração, medição. Proficiência: 0,0%. Descrição: respirar é o ato mais básico da vida para sobreviver e atua como elo entre a natureza, tanto externa quanto interna. O fluxo de ar contém constantemente mana que guia o eu para o universo e a natureza, e permite renascer como um ser transcendente após ultrapassar certos limites. Samara operacional. Com base na força mental e na função física, isso gira a energia ao longo do sistema endócrino. Ele opera livremente ao longo de 6 aglomerados grandes e 88.000 pequenos, e causa certas mudanças físicas e mágicas ao longo dos vários sistemas nervosos conectados. Mukti-Hid. Isso libera energia processada fora do corpo que revela efeitos surpreendentes. Não há diferença de tempo significativa entre o comando mental e a resposta subsequente, e o efeito varia muito dependendo do tipo de energia e do nível de compreensão do usuário. Esta habilidade é única, o que significa que só existe uma desse tipo na torre. Se você passá-lo para outras pessoas com sucesso, o título único desaparecerá e, em vez disso, você receberá benefícios adicionais como criador. Esta habilidade ainda está incompleta. No entanto, seu potencial é incrivelmente alto, então completá-lo lhe dará uma classificação ou numeração elevada. O circuito de mana, que apenas a raça dragão tinha, e o controle de mana Heaven Wing, que Yon-Wu inventou, se combinaram para criar a habilidade Operador de Mana. Naturalmente, era completamente diferente do sistema utilizado na torre. A Sociedade Piedosa Asgard exclama com sua realização. A Sociedade Piedosa Igreja do Céu está profundamente interessada no método de controle de mana que você criou. Os sentimentos maliciosos sentidos pela Sociedade Piedosa Deva começam a mudar favoravelmente. A Sociedade Demoníaca Infernal mais uma vez adia sua agenda para discutir você. Muitos deuses estão perturbados. Muitos demônios, que estavam apenas ligeiramente interessados em você, começaram a considerá-lo seriamente. Eles não escondem o desejo de fazer de você seu apóstolo. Alguns deuses mostram suas preocupações sobre o uso da Pedra da Alma, Pedra do Orgulho. Alguns demônios consideram como lidar com você. Yon-Wu imediatamente sentiu a harmonia perfeita entre seu corpo e sua mana que vinha trabalhando separadamente antes. Desde que encontramos o controle de mana perfeito para o meu corpo, agora sabemos em que direção procurar os dados corretos. Sentindo o fluxo de mana em seu corpo, Yon-Wu despertou todas as autoridades adormecidas. À medida que o corpo do dragão despertou, os poderes dentro dele tornaram-se ativos. Foi naquele momento. Agni, um deus de Deva, mostra interesse em você. Ba, um demônio da Die Sect, mostra grande interesse em você. Autoridades atuais disponíveis: 692. O número de autoridades aumentava constantemente. Após a criação do sistema Etmen, Yon-Wu conseguiu obter dados em um ritmo extremamente rápido. Ele testou os 3 fatores individualmente para ver se havia alguma alteração metabólica. Apesar das mudanças físicas que ocorreram após o despertar do corpo do dragão, o sistema Etmen foi capaz de melhorar gradativamente seu funcionamento para que pudesse operar naturalmente sem a necessidade de um período de espera. Houve algumas situações ruins, como operar a mana por uma rota que nunca havia sido usada antes, mudar a musculatura, quebrar um núcleo, causar um refluxo em sua mana, ou até mesmo chegar a um ponto em que teve que cortar seus membros. Sempre que isso acontecia, Yon-Wu simplesmente restaurava seu corpo com regeneração sem pestanejar. E Jeong-Wu registrou cada mudança física. Naquele momento, eles estavam tão concentrados em suas pesquisas que qualquer pessoa que os observasse se sentiria extremamente cansada. Seria quase impossível encontrar alguém que usasse tão prontamente seu próprio corpo como cobaia. Ele se tratou como uma amostra colocada em uma mesa de operação fria. Graças a essas observações, Yon-Wu foi capaz de compreender rapidamente os segredos de seu corpo de dragão divino demoníaco. Com as ideias de Jeong-Wu adicionadas à mistura,
A proficiência do sistema Etmin aumentou rapidamente. Agora, seu controle de mana tornou-se tão fácil que ele não precisava mais sentir inveja do traço, adaptação perfeita. Depois que ele acreditou ter obtido todos os dados necessários sobre seu corpo, a mente de Yon-Woo, que estava completamente focada em seu corpo, começou a se voltar para outras direções. Os olhares fixos nele já haviam chegado a 5.000, e autoridades eram constantemente acrescentadas como resultado disso. Felizmente, não importa quantas canalizações ele tivesse, seu corpo não seria mais sobrecarregado por isso. No entanto, ter tudo sob controle é uma história totalmente diferente. Os transcendentes além estavam plenamente conscientes do que Yon-Woo estava tentando fazer. Todos estavam curiosos para saber como ele realizaria essa tarefa, e alguns cínicos não acreditavam que ele conseguiria fazê-lo. Não seria fácil. Mas Yon-Woo pretendia engolir todas essas autoridades. Abaixo das asas do céu.